Uma história real de superação, fé e reencontro com o amor da sua vida. Miriam reescreveu o próprio destino com amor e fé. Olá, mulher independente e amigos deste canal. Agora eu estou no centro da cidade e vou enfrentar o trânsito de volta para casa. Então ouça essa história como se você estivesse aqui do meu lado e depois dê sua opinião nos comentários, ok? Esta é a história de um casal extremamente tímido. Ela, sendo de uma família muito pobre, tinha uma avó severa que nunca sorria, talvez porque a sua vida tivesse sido dura demais. Eu era ainda criança quando conheci Miriam. Ela tinha 16 anos, morena, dos cabelos negros e lisos, uma adolescente muito bonita. Pois bem, a vida une ou desune as pessoas e nós fomos vizinhas. A mãe da Miriam, uma senhora de poucas palavras, conheceu um rapaz filho da vizinha e desejou que a sua filha se casasse com ele. Então disse a ele que tinha uma filha que estava guardada para ele. Ele, tão tímido que era, não respondeu palavra. Aliás, só ouviu porque estava impossibilitado de andar no momento, devido a um acidente que sofrera. Acho que às vezes ou sempre, nós plantamos palavras no coração das pessoas e aquilo vira realidade. Pois não é que virou amor de verdade? Bom, agora é que começa a história. Miriam, que havia morado com a avó até então, veio morar com a mãe. E a mãe não demorou muito em levá-la para conhecer o prometido. Prometido na cabeça da mãe dela, né? E a moça, mesmo sendo muito tímida, quis conhecer o rapaz. Acho que naquele primeiro dia não chegaram a trocar palavras. Foi um momento daqueles que não precisa de palavras, mas sabe quando o olhar diz tudo? Ali nasceu o amor. Eles eram extremamente tímidos. Ela tinha 16 anos e ele 18. Tão jovens, inexperientes, vinham de uma infância sofrida. Ele, quando criança, trabalhou na roça e quando se sentiu homem, aos 14 anos, foi sozinho procurar emprego. Eu assisti de perto, digamos assim, a vida toda. O namoro teve idas e vindas, mas durou por volta de 2 anos. Eles se afastaram, mas aquele amor juvenil prevaleceu, mesmo à distância, numa época em que não existia o WhatsApp e acho que nem computador, pelo menos na nossa região, né? Pois as correspondências eram feitas por cartas. Apesar disso, nesse tempo distante, ela conheceu outro homem, que fazia juras de amor, prometeu mundos e fundos. Eles namoraram por algum tempo. Penso que por ser tão jovem e ingênua, acabou por cair na conversa de tantas promessas que por fim se viu grávida quando não tinha condições de sustentar nem a si mesma. Então, todas aquelas promessas de amor, como dizia minha avó, acabou em nada. Imaginem uma jovem grávida numa sociedade tão julgadora na época. E o pior era em casa, ou seja, na casa de Miriam tinha um monte de gente. E ela, sendo a irmã mais velha, deveria dar exemplo para as outras. Durante toda a sua gravidez, não teve assistência emocional e nem financeira. Sua mãe, por muitas vezes, lhe dizia palavras duras e os parentes achavam que ela deveria ser expulsa de casa. Sabe quando se diz que a pessoa comeu pão que o diabo amassou? Então, foi isso. Ela foi xingada, humilhada, julgada, ignorada por muitos e ainda achavam que era pouco o que faziam com ela. Era uma forma de castigo por se tornar uma mãe solteira. A vida da mãe dela também não tinha sido fácil. Vinha de uma pobreza extrema, com o marido e 10 filhos para criar.
Vai saber se essa pessoa conheceu o amor, né? E cada um só dá o que tem. Miriam sempre trabalhara desde criança. Penso que não descansou um dia sequer na sua gravidez, pois precisava comprar as coisas para a chegada do bebê. E todos os dias ia ela a pé para o trabalho, distância bem longe. Era os anos 80. Penso que aquela era a época mais difícil da economia brasileira. Então, já no final da gravidez, quando não aguentava mais, ficou desempregada. Mas no fim, nasceu uma linda menina de cabelos fartos e pretos. Aí a vida ficou mais difícil. Imaginem uma jovem mãe desempregada. Para sustentar a filha, ela precisava trabalhar, mas não tinha uma pessoa disposta, ou talvez não podiam, olhar a criança para ela. Então, com a bebê recém-nascida nos braços, aquela jovem mãe saía de manhã para procurar emprego. O local mais perto onde tinha chance de encontrar emprego era distante mais de 4 quilômetros. Era um conjunto de prédios que empregavam muitas mulheres como empregada doméstica. Com a criança nos braços, ela bateu de porta em porta, até encontrou quem precisasse de empregada, mas não aceitavam que viesse com um bebê. Mas aquela jovem mãe não se deixou desanimar e nem podia, continuava a bater de porta em porta, até encontrar uma senhora que a empregou e aceitou que ela levasse a filha todos os dias. E todos os dias ia ela carregando a bebezinha, fazendo aquele percurso todo a pé. O salário era tão pouco que mal dava para sustentar a filha. Mas a vida dá voltas, o amor renasce, o amor transforma, e um dia, quando menos esperava, seus olhos se cruzaram novamente com o seu primeiro amor. Ela, sempre com a menina nos braços. E naquele momento o amor renasceu. Se acendeu e eles sentiram como se nunca estivessem separados. Apaixonados, voltaram a namorar. E muitos empecilhos então apareceram para impedir aquela união. Enfrentaram o preconceito, os familiares do rapaz, os julgamentos de muitos, até quem não tinha nada a ver com a história. Mas o amor falou mais forte e quando se casaram, a bebezinha já tinha quase 2 anos. No início do casamento, enfrentaram dificuldades, mas eles se amavam o suficiente para ultrapassar os obstáculos e assim construíram a sua família e tiveram mais 2 filhos. Ela cuidava da casa, dos filhos e ele sempre foi o homem provedor e parceiro. Sabe aquele casal unido e defensor um do outro? Então, sempre foram assim. Sempre andavam de mãos dadas. Penso que o amor é assim. Miriam teve alguns problemas de saúde, mas ele, como é um homem dedicado e como sempre provedor e parceiro, zela pelo cuidado dela. O que nunca faltou e sempre tiveram é muita fé em Deus. Mesmo com tantas lutas, tantas batalhas, eles permaneceram firmes. O tempo passou. Aquela menina de cabelos pretos cresceu, virou mulher, teve sua própria trajetória e os outros 2 filhos também seguiram seus caminhos, levando com eles os valores aprendidos naquele lar, o amor, a fé, o respeito e a união. Eles construíram uma história simples, mas grandiosa, uma história que ensina que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é forte o bastante para resistir ao tempo, à distância, às dificuldades e às dores da vida. Hoje, quase 40 anos depois, eles ainda andam de mãos dadas, ainda fazem uma oração junto antes de dormir, ainda riem das mesmas piadas antigas e ainda se olham como se o tempo não tivesse passado. E ele ainda a protege como no primeiro dia,
Talvez não tenham tido riquezas materiais, viagens pelo mundo, nem uma vida fácil, mas tiveram o mais valioso de tudo, amor de verdade, desses que hoje parecem raros, e por isso são exemplo para todos os que os conhecem. Essa história é a prova viva de que o amor, quando é real, sobrevive a tudo. E a moral dessa história é que o verdadeiro amor resiste ao tempo, à distância e às dificuldades. Quando há fé, companheirismo e força de vontade, é possível reconstruir sonhos e transformar a dor em esperança. E o meu ponto de vista sobre essa história é: eu assisti essa história acontecer, desde os primeiros passos tímidos do namoro até os dias de hoje. Isso me fez entender que amor de verdade não é feito de perfeição, mas de perseverança. Vi duas pessoas simples, vindas de realidade difícil, construírem uma vida com base no sentimento mais puro, o amor. Ela, tão jovem, enfrentou o peso de julgamentos, a dor da rejeição e mesmo assim não desistiu de ser mãe, de trabalhar, de lutar. Ele, mesmo distante por um tempo, jamais deixou de amá-la. Quando se reencontraram, não foi por acaso, foi destino, foi amor persistente, desses que nem o tempo, nem a vida conseguem apagar. O que mais me emociona é ver que, apesar de todas as pedras no caminho, eles venceram. Venceram o preconceito, a falta de apoio, a pobreza e provaram que o amor, quando é verdadeiro, vira raiz, vira lar, vira abrigo. Hoje, vendo os dois ainda caminhando lado a lado, percebo que o amor verdadeiro não precisa de grandes gestos. Ele se mostra nos detalhes do dia a dia, na constância, no cuidado. Aprendi que o amor duradouro é feito de escolhas, não de sorte. É escolher ficar, mesmo quando tudo parece difícil. É escolher amar, mesmo quando o mundo inteiro parece desabar. No fim, o que realmente importa é ter alguém que caminhe com você, que segure sua mão e enfrente a vida junto, em silêncio, com fé e lealdade. Se você gostou dessa história, ajude o canal com o seu like e se quer mais histórias de pessoas que conheci pela vida, comente aqui, eu quero. E no mais, até mais.